Oi, gente, boa noite, tudo bem? É, Dá o retorno aí pra mim em relação ao áudio, como que tá. A minha cara feia não tem como mudar não, é só essa. Mas pelo menos vocês têm que me ouvir bem. Falando aí no comentário. Tá bom o som? Beleza. Esperar mais um pouquinho, né, pra ver se o pessoal entra. São 7h03. Pessoal que estiver ligado aí, dá o retorno pra gente do áudio também, por favor. Conhece, Felipe? Sabe o que tá tocando? Tá beleza. Então, gente, peraí, deixa eu compartilhar aqui na minha, no meu perfil. Eu, como administrador, não consigo ver, não, o Jorge? Então, gente, boa noite a todas e todos, né? É, eu, eu tenho uma alegria e o prazer de poder falar para o pré-vestibular comunitário, o preparatório comunitário Paulo Freire, onde eu tenho muitos amigos, tenho companheiros e não podia estar com vocês presencialmente nesses últimos tempos aí, apesar da grande vontade de poder contribuir e estar em sala de aula junto com vocês. E acabou que teve que acontecer tudo isso para a gente ter a oportunidade de poder estar conversando aqui um pouco, né? Tenho amigos aí
na São Simão, né? Tem o Jorge, companheiro incansável, tem a Silvia, lá no Amapá, onde eu tenho uma relação mais próxima, tem tempo que eu não vou lá, mas a gente tem frontes diferentes, né? Cada um tem um fronte, mas a luta é a mesma. Cada um tem um quilombo, mas a luta é a mesma. Aqui em Saracuruna nós temos o pré-vestibular comunitário, o Solano Trindade, né, que já tá há alguns anos aqui na luta também. E coincidentemente, gente, eu queria compartilhar com vocês primeiro o dia 31 de março, né? Eu não sei se vocês se atentaram à data, mas é a data de aniversário do golpe militar de 64. E hoje o excrementíssimo senhor presidente deu uma declaração dizendo que o golpe militar foi o grande dia da liberdade, né? Quero deixar bem claro, gente, que assim, tanto a minha atuação como professor, ela é pautada na ciência, é pautada na história, que é a minha ciência, né, que eu trabalho, pesquiso, e é importante a gente frisar isso para que as pessoas entendam que não tem como refutar ciência com opinião. Não tem como refutar ciência com achismo. Não tem como refutar ciência com qualquer outra coisa que não seja ciência. Tem que ser pesquisada, tem que ser fundamentada e tem que ter uma estruturação lógica, né? E hoje o Brasil amarga esse dia 31 de março, que é o dia que marca a ditadura militar, o início da ditadura militar no Brasil, em 1964, na qual um governo eleito democraticamente foi instituído por um golpe cívico militar, né? O contexto desse dia que levou o início dessa ditadura, ele não é muito diferente desse conflito que nós vivemos hoje, né? E é muito importante a gente fazer um paralelo e deixar sempre claro que essa interpretação da história é uma interpretação científica, né? Baseada baseada na base nacional, né, de comum curricular e no Plano Nacional de Educação, e as pessoas não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender que não tem como questionar ciência com achismo. E não tem como você, estudante, o pré-vestibulando, o estudante regular da escola, de reproduzir uma opinião em cima de achismo, né? Por mais que você não concorde com teóricos, cientistas, você não pode chegar e achar que é aquilo e pronto. Você não tem como fazer isso. A mesma linha de pensamento que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu compartilho com sexto ano, sétimo ano, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Eu também trabalho com filosofia e a gente sempre sempre tenta deixar claro para eles o que é senso comum, o que é ciência, né? E eu acho que isso é mais do que urgente hoje, mais do que necessário hoje. E livre das paixões, sejam elas religiosas, partidárias, ideológicas, a gente não está imune a essas paixões, mas em sala de aula, na universidade, no pré-vestibular, nós temos que buscar pautar tudo aquilo que nós vamos afirmar na ciência. E hoje, gente, existe um movimento muito forte, com o apoio de uma parcela considerável da sociedade, que é o negacionismo ou revisionismo histórico.
ou a chamada pós-verdade, em que, infelizmente, o mandatário da nação hoje abraça, né? E um dos nomes mais famosos desse movimento é o astrólogo Olavo de Carvalho, em que Ernesto Araújo, o membro do governo, acabou de dar uma entrevista dizendo se ele concordava com Olavo de Carvalho, se ele negava a pandemia da Covid-19, e ele falou que cada um tem um conceito de pandemia, né? Que ele não podia concordar com a OMS e também não queria entrar em mérito na fala do Olavo de Carvalho. Então, gente, eu acho que por mais que a gente tome algum tempo nessa discussão, eu acho que é importante para vocês deixar essas questões claras, de que você é um pré-vestibulando, você que está assistindo a live que não vai fazer vestibular, para você que é pré-vestibulando, você tem que ter clareza desses argumentos que você vai usar, científicos, que você concorde com eles ou não, né? E você que está assistindo a live, é importante você saber, para a formação geral, de que esse negacionismo, esse revisionismo e essa negação da história, da pós-verdade, ela não contribui para o crescimento intelectual, ela não contribui para o entendimento da sociedade em geral. Infelizmente, nós estamos vendo isso da forma mais amarga, num momento tão difícil que não só o Brasil, mas o mundo inteiro passa. Então, hoje, nós marcamos o dia 31 de março como dia do início do golpe militar, da ditadura militar, em que instituiu um governo eleito democraticamente e que iniciou um período aí de trevas, de perseguição, de cerceamento da liberdade, de tortura, de assassinatos, de um período tenebroso não só na história do Brasil, mas como toda a América Latina. E mesmo com todas as provas, mesmo com todos os fatos, mesmo com tudo que a gente sabe e conhece desse período, existe um movimento muito forte para dizer que isso foi um período democrático, né? Eu vou ler para vocês de novo aqui a manchete do Estadão, em que diz que o Excrementíssimo diz que é o grande dia da liberdade. Não escrevam isso numa prova, porque vocês com certeza vão se dar muito mal. É claro que eu tenho certeza que no preparatório vocês têm toda a orientação em relação à produção de textos argumentativos e tal, né? E isso eu tenho certeza, então vocês têm que sempre pensar de como que isso é importante na formação e em tudo que vocês forem escrever, principalmente em relação a esse tema. Houve tortura sim, houve perseguição sim, houve prisão, houve assassinato. Então foi um período que não tem como negar, não tem como achar que não existiu. Ou melhor, ou tornar ele melhor na visão daqueles que acreditam que foi um período democrático, tá? Pessoal, vocês podem ir aí fazendo questionamentos, escrevendo algo, perguntando, dando um retorno aí, tá bom? Caraca, deixa eu tentar ler aqui. Eu escuto muito por aí, né? Sério, eu só acredito muito censura. Houve muita censura, sim, houve muita censura. Havia os censores que liam os jornais antes, isso é real. Televisões, TVs, todos os programas eram vistos antes. Existe um fato legal, assim, né, meio
curioso, que é as chamadas receitas de bolo do JB. Não sei se vocês já ouviram falar. Os censores cortavam as matérias que eles achavam que eram contra o regime e no lugar o JB botava receita de bolo. Não sei se alguém já ouviu esse caso. Várias novelas, peças, músicos, escritores foram perseguidos, né, e eram censurados. Tem uma questão legal para se falar, que é a questão dos chamados artistas que não questionavam o regime, não questionavam o sistema e não eram perseguidos. Alguns desses foram injustiçados, né? Alguns desses ganharam essa cunha de golpistas, não porque não questionavam, porque simplesmente queriam fazer a arte deles e não se preocupavam com essa questão da política, apesar de ser urgente, de ser importante, de ser algo que todos tinham que se mobilizar. Mas o fato deles não escreverem um poema, uma música, uma peça ou algo que fosse contra o regime não quer dizer que eles eram golpistas ou eram eles compunham com o regime militar. Então tinha um pouco dessa questão também. Você acha que ainda muita censura? Você acha que hoje em dia ainda há muita censura, Luiz? Hoje é difícil, né, falar em censura. O que pode acontecer é nós termos uma imprensa oficial, a Secretaria de Comunicação Social, que independente do governo, de ser Bolsonaro ou não, ela passa aquilo que ela acredita. Agora, controlar, não tem como controlar mais. Vamos tentar pensar um pouco em relação à informação, a lei da oferta e da procura, né? Qual é a lei da oferta e da procura? Quanto maior a oferta, menor é o preço. Quanto menor a oferta, maior é o preço. Isso acontece também com a informação. Se você tem muita informação, se você tem a oferta de muita informação, essa informação ela desvaloriza, ela perde valor. Então você tem que, numa situação de grande oferta, você tem que procurar algo melhor, algo em conta que valha a pena você ter esse acesso. Isso acontece com a informação. É o que acontece hoje. É o que nós temos hoje em relação a conhecimento. Existe muito conhecimento, existe muita informação, mas é desvalorizado e, infelizmente, as pessoas não conseguem perceber isso e absorvem qualquer coisa, né? Não tem como censurar hoje, não tem como segurar dados. E, infelizmente, o fato de não segurar acaba acontecendo isso que eu falei para vocês, essa desvalorização. Acredito que isso é importante, eu queria deixar marcado, né, porque dia 31 de março é aniversário do golpe militar, do início da ditadura, né? Não houve uma revolução. Eu não sei, o primeiro escalão do governo fala em revolução, fala em luta pela democracia, mas não, o que houve foi um golpe militar do início da ditadura, e isso não é o Antônio, a política que está falando, o militante e tal, não. É o professor baseado na Base Nacional Comum Curricular, pelo Plano Nacional de Educação, que infelizmente as pessoas não sabem que isso é uma referência para nós. Mais alguma pergunta, gente, sobre essa questão do golpe militar, para eu passar para o nosso tema que foi proposto? Saudade do meu Mengão, né? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que a gente não podia deixar passar essa data sem colocar essas questões. Não é o nosso tema, mas eu acredito que é importante para vocês. Sobre a questão do tema, que eu acredito que é um tema muito importante para vocês pensarem em termos de produção de texto,
formação geral, é a questão do refugiados ontem e hoje, né? De como que isso, como que nós vemos a questão dos refugiados. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: quem é o refugiado, né? Quem é a pessoa que sai de um lugar e vai para o outro buscando uma nova vida, ou ele foi forçado? Na verdade, sempre houveram os refugiados, né? E por diversos motivos, seja ele religioso, racial, econômico, político, né? A gente tem esses variados motivos, e isso passa principalmente pela questão das fronteiras, dos estados, né? Da formação dos estados, de como que eles se formam, quais são as suas lógicas e todas as relações econômicas que eles têm, e da formação política e de como que lida com as nacionalidades. Existem momentos na história em que a nacionalidade ela esteve mais aflorada e ela perdeu força. Ela ganha força, a questão do Estado Nacional. O Estado Nacional ele vai ganhar força naquele momento em que ele se forma, principalmente na proximidade da burguesia e da nobreza, né? Fundamentando o Estado como a gente conhece hoje. Um Estado com forças armadas, moeda, um Estado com justiça, educação. Esse Estado ele vai se formar para atender esses interesses desses dois grupos, da nobreza e da burguesia, e deixando o resto da população de fora dessas benesses. Vou aprofundar um pouco mais, pensando na questão da formação do Estado Nacional, e sempre pensando que vocês são, a maioria que está vendo alunos já que passaram pelo ensino médio ou que então estão no terceiro ano. Pensando nesse contexto, eu vou contar já com a possibilidade de vocês terem isso claro na mente de vocês, nessa formação desse Estado Nacional. Um Estado Nacional ele é eminentemente um instrumento de consolidação dessas elites no poder, da nobreza e da burguesia. É claro que, gradativamente, a burguesia vai assumindo esse protagonismo, colocando o Estado Nacional à disposição de seus anseios. Pensando nesse Estado Nacional, inicialmente absolutista e depois burguês, ele exclui a população pobre. E esse nacionalismo, ele é um nacionalismo que está ligado diretamente a atender os seus próprios interesses. Eu queria que vocês entendessem que essa formação desse nacionalismo vai refletir em como essa nação vai olhar para aquele que vem de fora, para aquele que não é da sua nação, para aquele que não contribui para a construção desse Estado Nacional. É algo complexo, é algo mais profundo, mas eu queria compartilhar esse cerne com vocês, esse início de pensar um Estado Nacional criado com toda a estrutura para atender essa classe que agora controlava esse Estado. É por isso que os marxistas veem o Estado Nacional como instrumento burguês. É por isso que os marxistas veem o Estado Nacional, o nacionalismo, como algo burguês, como o fato de ter hino, bandeira. Isso é algo que vai ser eminentemente um instrumento burguês. Espero que eu esteja conseguindo fazer com que vocês entendam o início desse Estado Nacional e de como que ele vai lidar com aquele que vem de fora. O Estado Nacional vai atender esses interesses internos voltados para eles mesmos
e nunca vai conseguir olhar aquele que vem de fora como alguém que pudesse somar, mas sempre como o quê? Mas sempre como uma ameaça, mas sempre como alguém que vai atrapalhar o desenvolvimento. Então a gente tem aí, hoje, pelos dados do Alto Comissariado da ONU, em torno de 250 milhões de refugiados. Esse dado é de 3 anos atrás, a gente pode atualizar ele depois, mas esse é o dado. E hoje nós temos variados motivos para esses refugiados, sejam a crise na Europa, seja a eterna vontade de se entrar nos Estados Unidos como um modelo de sociedade capitalista, mas hoje esses nacionalismos vão se transformar em xenofobia, né? Vão se transformar em o ódio ao estrangeiro. E como que uma nação que tem ódio ao estrangeiro, ele vai conseguir receber esse refugiado? Passa por aí, principalmente. Os países hoje, eles estão se fechando cada vez mais. A Alemanha, Inglaterra, os Estados Unidos, há uma política externa hoje direcionada para limitar a entrada de refugiados nesses países, né? Eu vou depois mandar um texto para vocês, muito legal, muito bom, o desafio de ser refugiado. Eu tinha lido ele há muito tempo, eu procurei ele aqui 20 minutos e achei, depois eu disponibilizo o link para vocês. E qual é o grande desafio hoje do refugiado, né? Primeiro é o desafio de ser aceito. É muito difícil hoje, num contexto em que a gente tem que lutar para que as pessoas consigam entender o diferente, aceitar o refugiado. Ele está sempre passível, né, dos contextos locais, das lideranças locais, com esse crescimento do conservadorismo e de sempre colocar a culpa naquele que vem de fora, né? Não tem como, gente, a gente falar de um tema desse e a gente não nos remeter à política atual. Não tem como, senão a gente não consegue contextualizar. Então, pensar hoje, por exemplo, que o Brasil tem uma política externa completamente subserviente aos interesses dos Estados Unidos. A prova disso é o fato de abrir a fronteira para os países que o atual governo considera aliado e dificultar a entrada de outros. Isso é extremamente bizarro em termos de política externa. E qual a relação disso com a política de refugiados? Você seleciona, você separa, você segrega. Não, esses daqui nós vamos receber, esse daqui não, esse daqui pode contribuir com a nossa nação, esse daqui não tem muita utilidade, ou então não está muito conectado com os interesses e com a forma de sociedade que nós defendemos. Então botou o que aí, Jorge? Daria uma aula sobre os diversos golpes no Brasil? Beleza, tranquilo. Por que o mundo globalizado produz xenofobias? Então, a globalização, ela foi um movimento, foi um processo em que tentava acabar com as fronteiras. Nesse processo de acabar com as fronteiras, os sentimentos nacionalistas, eles se afloraram, né? Beleza, vamos ter globalização, mas a gente não quer perder nossas características locais, nossa cultura local, nossa religião, nosso idioma, né? Isso é algo, o idioma é algo muito importante nesse processo, né? de globalização e da questão dos refugiados. O desafio de ser aceito, o desafio de alcançar a cidadania,
Isso é um processo muito difícil. Não tem como ter uma política externa em que vejamos o refugiado como ser humano, como uma pessoa que precisa de apoio, se você não consegue perceber problemas básicos dentro de um país como o racismo. Hoje o presidente da Fundação Cultural Palmares, que é a fundação que deveria desenvolver ações contra o racismo, diz que o racismo não existe. É muito complicado. É, existe um movimento muito grande, muito forte. Eu não chamo de intelectual, porque não é intelectual. É um movimento anti-intelectual, né? Um movimento da pós-verdade. E, infelizmente, isso tem consequências em todos os campos, em todas as áreas. E a forma como um governo lida com os refugiados, ela passa principalmente pela forma como ela lida com o seu próprio povo, como ela lida com problemas seculares como o racismo, como o preconceito, como a questão da mulher, e problemas e questões mais atuais como a questão LGBT, né, o debate de gênero. Então, se não consegue fazer essas discussões a nível local, nacional, você não vai conseguir entender o que é receber refugiados e como que lida com toda essa problemática a nível mundial. E aí, assim, eu trago um terceiro ponto, que é o desafio de manter suas crenças religiosas. Os refugiados passam por um processo de adaptação muito grande, né? Tem uma questão que a gente passa pela minha cabeça agora nesse momento, que é o desafio de manter essas crenças religiosas, que eu acho que daria também até um outro papo mais aprofundado, que é a questão das diásporas, né? Tanto a diáspora africana como a diáspora judaica. Pensar o seguinte, claro que cada uma guardadas as condições de cada uma, né? A diáspora africana de forma coercitiva, desumana, cruel, mas pensar como que a diáspora africana ela, digamos, contribuiu para o crescimento de todo lugar onde os africanos estiveram e estão até hoje, né? Nesse ponto, o desafio de manter suas crenças religiosas, de pensar como que a diáspora africana, com toda a crueldade, os africanos conseguiram, para onde foram, serem os protagonistas de forma cultural. Haja visto no nosso país, né, que temos, quando você fala culturalmente do Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça é o samba, né, a capoeira, a música, e se você vê, a maioria dos protagonistas são negros. Então, como que um povo inteiro conseguiu, em meio a uma diáspora forçada, ainda ser protagonista? Sem um livro, cara, sem uma folha de papel. Como que isso foi possível? É a força de um povo, de uma cultura, é a força do ser humano que acredita ainda na esperança e que, para onde foi, do jeito que foi, nas condições que foram, conseguiram influenciar. Já pararam para pensar nisso, gente? Como que os africanos escravizados que vieram para o Brasil conseguiram manter suas tradições e ainda influenciar um país inteiro na sua cultura, na sua música, na sua cultura em geral, né, na formação do povo? E não há outra diáspora, pensar também na diáspora judaica, de como que os judeus se espalharam pelo mundo e conseguiram se adequar, né, sua religião às culturas locais,
e conseguiram resistir. Como eu falei, gente, guardado as condições de cada um. Estou falando das diásporas como para tentar fazer uma analogia em relação a esse desafio de manter suas crenças religiosas. Acho que isso é importante. Agora que eu vi aí, Tiffany, tá bom, vou levar em consideração seu comentário. Eita, desculpa aí. Uma homenagem a Tiffany aí, tá bom? Alguém tem uma pergunta aí, algum comentário? Caramba, já são 19h37. Estão ouvindo legal, gente? Então, para encerrar aqui, eu só quero... eu tenho um outro ponto aqui, que eu acho que eu já passei por eles, que é a questão de preservar o patrimônio cultural que os refugiados fazem, para onde eles vão, seja ele qual for, o povo consegue manter o seu patrimônio cultural e reconstruir, né? Refazer a vida. Nós vemos o desafio do povo africano no Brasil, que depois se tornou o povo brasileiro, diante de toda a exploração, de toda a tortura, de toda a dor, consegue sem uma folha de papel, consegue sem um livro escrito, consegue sem absolutamente nada vencer o desafio de ser tirado à força e se transformar no povo que vai dar a base da cultura de um país. Eu queria compartilhar com vocês essas questões, né? Pensar bem. Primeiro, a questão dos refugiados é ligada diretamente à formação dos estados, de como que esse nacionalismo ele se forma para atender principalmente o interesse de classes que estavam chegando ao poder, e de como que essas classes vão lidar com o diferente, com o estrangeiro, e como que ela vai lidar com tudo que não faz parte da sua nação, ou seja, de como que ela vai lidar com o diferente. Infelizmente, essa é uma proposta de análise teórica do Estado que diz muita realidade hoje em relação ao tratamento dos refugiados no século XXI. Passa principalmente pela formação do sentimento de nacionalismo e de ódio ao estrangeiro. Ou seja, os estados nacionais não nasceram para atender quem é de fora. E é por isso que tem tanto refugiado, e é por isso que não há uma política de inserção desses refugiados dentro desse sistema que rege hoje a economia, que é o sistema capitalista. Tá bom? São 19h40. Queria deixar aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, um comentário. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu queria, enquanto vocês estão pensando aí, queria agradecer ao Jorge pelo convite e dizer que eu estou à disposição, né, agora, nesse período ainda mais. Eu tenho um canal que eu estou gravando algumas aulas de história. Eu vou postar aí na página para vocês, quem quiser acompanhar. Eu já tenho 2 vídeos lá. Eu tenho já mais de 6 inscritos. Tem gente pra caramba lá, mas assim, são aulas para as minhas turmas que eu estou compartilhando com aqueles que se interessam em história a princípio, né, e filosofia e sociologia.
Vamos deixar marcado, pô. Vamos deixar marcado sim. É, hoje é que dia da semana, eu nem lembro, mas terça-feira acho que. Terça-feira é bom e a gente já deixa marcado aí, tá bom? É, no mais, eu desejo boa sorte a todo mundo, que todo mundo se cuide, né? Cuide dessa família, de seus idosos, não tem grupo de risco, não é uma gripezinha, e a gente tem que seguir orientações dos técnicos, dos cientistas, dos infectologistas, dos enfermeiros, dos médicos, porque eles é que têm o conhecimento e a gente tem que procurar valorizar esse conhecimento, essa ciência, que hoje é representado pela Organização Mundial da Saúde. Antônio Carlos de Oliveira, eu vou botar o link lá no canal, na página para vocês, tá bom? Eu vou dar para o George aí, se tiver um grupo de vocês, ele coloca no grupo de vocês do WhatsApp, tá bom? Então, gente, no mais, obrigado aí pela paciência. Caramba, são 42 minutos. E é, espero que tenha contribuído de alguma forma aí, tá bom? Boa noite aí, fica com Deus e paz a todos.